Boa noite. Viemos apresentar um pouco sobre nossa experiência na residência pedagógica de gestão. Para isso, selecionamos alguns pontos principais que nos fizeram refletir sobre a gestão escolar. Nossa preceptora é a professora Maria Angélica e ela deu todo o suporte necessário para que nossa experiência na RP fosse proveitosa, visto que o nosso grupo começou a residência em uma escola e que por algumas situações internas foi necessário que nós mudássemos para concluir nosso estudo em campo. O nosso grupo é formado por mim, Emily, pela Gleice e pela Giovana. A Giovana realizou a RP no período matutino, a Gleice no vespertino e eu no período noturno. Nós iniciamos nossa imersão na Escola Estadual Félix Porto, e as experiências que tivemos foram parecidas. Nossa intenção aqui não é criticar a escola, mas sim mencionar pontos importantes que nos trazem a reflexão. Notamos a falta de comunicação sobre os assuntos escolares entre os setores, desavenças que interferem em um bom exercício das funções escolares. Outra situação é que alguns profissionais não sabiam exatamente o seu papel dentro da escola e dizem realmente não saber exatamente o que devem fazer. E devido a esses problemas, é nítido também como os estudantes se comportam de forma parecida. Os conflitos entre eles é diário, tanto com outros estudantes quanto com funcionários da escola e fora da escola. Às vezes se faz necessário, inclusive, a intervenção policial. E é justamente essas situações que nos mostram como a falta de comunicação e de uma identidade profissional que supere divergências pessoais podem influenciar na gestão escolar e refletir no comportamento dos estudantes. Por esses motivos, para que a gente tivesse o maior proveito na RP, foi decidido em consenso com a professora Maria Angélica que seria melhor a nossa mudança de escola. A Giovana e a Gleice foram para a escola Antônio Viana e eu fui para o Jurema 3. Já no Jurema 3, que me acolheu desde a chegada, foi possível vivenciar a rotina da equipe gestora mais de perto. Pude observar como solucionaram problemas relacionados aos alunos e o comportamento em relação à sua função e quanto à tomada de decisões dentro da escola. É nítido que cada profissional sabe qual sua identidade como membro do corpo escolar. E quando se trata da resolução de conflitos, a equipe gestora procede de modo a incentivar os estudantes a refletirem sobre seus atos, para que não voltem a cometer os mesmos erros. E nem sempre é necessário um castigo para isso. A escola possui um grêmio estudantil, e é por meio dele que os estudantes participam das decisões escolares. A composição da forma escolar é muito bonita. As paredes são todas pintadas, sem pichações, e os móveis são conservados e limpos. Algo muito legal dentro das salas de aula são as artes em grafite feitas por um ex-aluno da escola. E para a pintura que foi feita, os estudantes fizeram reuniões para decidirem como seria cada sala. As pinturas são de personalidades importantes, tanto na cultura nacional e internacional. As fotos a seguir são de algumas das salas da escola. Olá, eu me chamo Gleice Menezes e estava imersa nas escolas no período do vespertino. Sobre as observações citadas pela Emily, podemos ressaltar que essa oportunidade de estar em duas escolas foi de grande aprendizado para todas nós, pois pudemos observar o que torna uma escola democrática e segura, e nos ajudou a entender melhor sobre como ser um gestor focado na melhoria do ambiente escolar para todos. Durante a primeira semana, ficamos na escola Félix Porto, e na última semana, eu e a Giovana fomos para o Viana. Os pontos que irei citar não é para comparar, mas para ressaltar as mudanças que nos fizeram ter uma sensibilidade maior ao pensar nos educandos e sobre uma gestão democrática para todos. Como citado antes, notamos que a falta de comunicação entre os gestores traz uma dificuldade em manter boas relações, não somente entre colegas de trabalho, mas com todo o corpo estudantil. E isso reflete muito nos alunos. Presenciei vários jovens
sem saber como lidar com seus sentimentos e situações, e, em decorrência disso, jogando suas frustrações nos outros, gerando muitas situações de violência, doenças e preconceitos, pois não conseguiam conversar para resolver os seus problemas de maneira pacífica. Percebi também que os documentos escritos são muito bem feitos e zelados, mas que na prática muito ainda precisa ser alcançado para que a escola seja e tenha uma gestão democrática. Ao mudar de escola e chegarmos no Viana, o primeiro momento, assim que cruzamos os portões, já fica nítido, em meio à decoração, os valores e objetivos de todos os membros que compõem aquele lugar. Esse banner com a foto de Marielle nos ajuda a ver que em tudo a gestão está deixando uma mensagem, principalmente que a escola é de todos e que os alunos têm lugar e que ali é o lugar de lutas e direitos obtidos. Após esse primeiro momento, imediatamente pude perceber a relação de profissionalismo e amizade entre os gestores e alunos. Em relação a isso, logo fomos imersas nesse ambiente, sempre nos sentindo confortáveis para questioná-los e entender melhor como a escola funciona. Durante a semana de imersão, pude perceber como os alunos eram pacíficos e estavam dispostos voluntariamente a cuidar do lugar onde estudavam. Nessa foto, as alunas estavam limpando o banheiro por causa de um vazamento, e elas fizeram isso voluntariamente. Nesse período, só presenciei um momento de conflito que foi resolvido imediatamente. No final da imersão, as mudanças e aprendizados foram construídas gradativamente e me acrescentou muito como profissional e me deu uma visão melhor de como ser e fazer na gestão de uma escola democrática. Boa noite, meu nome é Giovana e eu começo a minha fala com uma pergunta. É possível pensar em uma gestão democrática na escola pública? A partir das nossas experiências nas escolas já citadas, nós percebemos que a violência e a indisciplina voltaram ainda mais forte após o período de isolamento. Essa indisciplina, muitas vezes, tem sido resolvida através de mais violência, e os jovens, sem poderem se expressar, sem serem ouvidos, se tornam ainda mais violentos. Assim, as gestões das escolas, elas tornam-se cada vez mais autoritárias, com a justificativa de que não tem outra forma. No entanto, dentre uma lista de diferenças que foi possível observar migrando de uma escola para outra, uma que surpreendeu positivamente, como uma luz no fim do túnel, foi o sistema de gestão democrático estabelecido há anos do Antônio Viana. O atual PPP da escola estadual, professor Antônio Viana, ainda está em formação. No entanto, é na prática que vemos as ações da escola. Uma escola colorida, as paredes com cartazes e colagens feitas pelos alunos evidenciam os projetos ali presentes. Logo na entrada, na parede acima dos bebedouros, vemos um cartaz com um texto que faço a leitura agora para vocês. Democracia é uma forma de governar com base na participação direta e/ou representativa dos cidadãos nas diferentes instituições e instâncias da sociedade civil e política, onde são tomadas decisões relativas às questões públicas. A participação democrática pressupõe informações e conhecimentos dos assuntos em deliberação, de forma que os cidadãos possam apresentar posições, com o objetivo de convencer os coparticipantes, assim como apresentar disponibilidade a ser convencido. As propostas a serem deliberadas devem refletir direitos e conhecimentos historicamente construídos, que contribuam para a igualdade e a justiça. Projeto Democracia na Escola, conceito construído coletivamente pelos segmentos da comunidade escolar, Escola Estadual Professor Antônio Viana de Souza, 2016. A gestão escolar democrática da Escola Antônio Viana se mostra além da teoria. Durante nosso período de residência, percebemos que acontece na prática as ações democráticas dentro da escola. Além do regimento e do PPP, a escola possui um contrato pedagógico, cujo título é Contrato Pedagógico para o Estabelecimento de Normas de Convivência no Ambiente Escolar. Esse contrato foi redigido em conselho, com pais, alunos, professores e gestores. Um dos pontos apresentados é sobre discriminação e preconceito. No primeiro parágrafo, nós temos desenvolver projeto para o conhecimento da legislação. No segundo parágrafo, vemos combater toda e qualquer forma de preconceito e discriminação por meio de conversas, orientações e de punições a comportamentos reincidentes. No tópico sobre a convivência em sala de aula e demais espaços da escola, encontramos no primeiro parágrafo. Deve haver respeito mútuo e dirigir-se ao outro de forma educada,
com licença, por favor, não gritar, não usar palavras de baixo calão. É através do diálogo que a escola faz a mediação de temas como a violência contra a mulher, homofobia e racismo. O índice de violência e indisciplina reduziu nos últimos meses no Antônio Viana. A escola, assim como as outras, também tinha casos de violência maiores pós-pandemia. No entanto, o que difere é a forma como eles são abordados. Não combatendo violência com mais violência, mas é na base do diálogo, da escuta e da relação de respeito estabelecida entre professores e alunos, gestores e alunos, gestores e professores, que faz com que a escola seja diferente. A residência pedagógica na gestão escolar foi uma experiência muito válida para a nossa formação, e poder ter situações comparativas entre as escolas se tornou algo positivo em nosso ponto de vista. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e, em especial, a nossa preceptora Maria Angélica.